O espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação é imprescindível à nossa comunhão com Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. As funções do novo espírito que recebemos na regeneração precisam se desenvolver, pois ainda se encontram em estado latente. O apóstolo Paulo orou pelos crentes de Éfeso, desejando que eles recebessem o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que pudessem conhecer a Deus intuitivamente. Não sabemos se essa habilidade é uma função oculta do espírito do crente, ativada através da oração, ou se é algo que o Espírito Santo concede ao nosso espírito em resposta à oração. Um fato, porém, é certo: esse espírito de sabedoria e revelação é essencial à nossa comunhão com Deus. Reconhecemos também que podemos obtê-lo por meio da oração. Embora possamos manter comunhão com Deus por meio de nossa intuição espiritual, ela precisa de sabedoria e revelação. Precisamos disso para distinguir o que é de Deus daquilo que é do homem. E precisamos de sabedoria para identificar as simulações e ataques do inimigo, para saber como nos conduzir entre nossos semelhantes. São inúmeras as situações em que precisamos da sabedoria de Deus, pois somos falhos e propensos ao erro. É muito difícil realizar a vontade do Criador em tudo, todavia Ele nos concede a capacitação necessária. Entretanto, não é em nossa mente que Ele faz isso. Ele nos comunica o espírito de sabedoria para que possamos ter essa virtude em nosso próprio espírito. Deus a concede à nossa intuição espiritual, porque é por meio dela que Ele nos conduz no caminho da sabedoria. É possível até que nossa mente permaneça obtusa, mas nossa intuição está plena de sabedoria. Muitas vezes, quando nossa própria sabedoria parece ter se esgotado, começa a surgir, pouco a pouco, dentro de nós, outra espécie de sabedoria para nos orientar. A sabedoria e a revelação acham-se intimamente ligadas, pois todas as revelações divinas advêm da sabedoria. Se vivermos de modo natural, não teremos como entender a Deus. No homem natural, só existem trevas. Deus e as questões que lhe dizem respeito situam-se muito além do alcance da nossa mente. Desse modo, se não recebermos a revelação do Espírito Santo em nosso espírito, este último vai continuar habitando nas trevas, mesmo que tenha sido vivificado. A expressão espírito vivificado quer dizer apenas que esse espírito agora é capaz de receber a revelação de Deus. Não significa que o espírito agora pode agir independentemente do Senhor. Muitas vezes Deus nos concede revelações em nossa comunhão com Ele. Devemos buscá-las em oração. A expressão espírito de sabedoria e revelação indica onde Deus se revela, e como Ele nos comunica sua sabedoria. Não podemos interpretar um pensamento impulsivo como algo ligado ao espírito de revelação. Este consiste apenas das coisas que da mente divina que passamos a conhecer intuitivamente, pela operação do Espírito Santo em nosso espírito. É aí que Deus tem comunhão conosco, em mais nenhum outro lugar. É o espírito de sabedoria e de revelação que nos proporciona o verdadeiro conhecimento de Deus. Tudo mais é tão superficial quanto nossa pele, é imaginário, e, portanto, falso. Frequentemente falamos sobre a santidade, a justiça, a misericórdia, e o amor de Deus e sobre outras virtudes divinas. Reconhecemos que a mente humana é capaz de conceber esses atributos divinos. Contudo, esse conhecimento mental é destituído de visão. Entretanto, quando o crente recebe uma revelação de Deus a respeito de sua santidade, ele passa a enxergar sua extrema corrupção e vê que nele não existe nenhuma pureza, diante da luz da habitação divina. É uma luz inacessível, da qual nenhum homem pecaminoso ou natural pode aproximar-se. Oh, que muitos de nós possam desfrutar de uma experiência como essa! Vamos, então, comparar uma pessoa que recebeu essa revelação da santidade de Deus com alguém que não possui essa experiência, mas que costuma falar da santidade divina. Essas duas pessoas podem até empregar a mesma linguagem, contudo a palavra daquele a quem Deus concedeu essa revelação parece ter muito mais peso do que a de alguém que não a recebeu. O primeiro parece falar com todo o seu ser, e não apenas com os lábios. Isso se deve ao espírito de revelação. O mesmo se aplica a todas as demais verdades bíblicas. Às vezes entendemos determinada verdade e reconhecemos sua importância,
mas só depois que Deus a revela ao nosso espírito é que podemos falar dela com uma ênfase toda especial. O conhecimento que acumulamos exteriormente, mas que não é revelado em nosso interior, não efetua nada nem em nós nem nos outros. Somente a revelação que chega ao nosso espírito possui poder espiritual. Ter comunhão com Deus é receber uma revelação dele em nosso espírito. As revelações de Deus são raras para muitos de nós porque nem sempre esperamos que ele nos conceda. É impossível comparar uma vida natural preocupada com uma vida que é dirigida pela revelação divina. Se estivermos dispostos a dar a Deus a oportunidade para que Ele nos fale, sem dúvida receberemos revelação, e de modo frequente. A vida dos apóstolos confirma plenamente essa afirmação. Extraído do livro Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.